Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. E hoje com um convidado muito especial, Bruno Itagiba, membro do nosso Mastermind Cronos, um cara que fez a jornada completa, entrou na NSF, subiu para Atlas, depois foi para o Cronos e hoje está aqui para poder compartilhar um pouco das estratégias, dos insights, dos aprendizados dessa jornada. Meu irmão, seja muito bem-vindo ao podcast. Samizão, primeiramente, muito obrigado, satisfação enorme de estar aqui, é sempre uma honra poder bater um papo com você, estar compartilhando. Prazer enorme. Cara, bom demais, bom demais. Eu queria começar, irmão, olhando um pouco para a história, né? Um dos benefícios de fazer o podcast é que a gente pode aprofundar na história do nosso convidado, que no caso você se tornou um amigo, né? Mas eu quero saber um pouco. Como que foi para poder você chegar na nutrição? Eu sei que você antes fazia outra faculdade. Me conta um pouco desse movimento, porque tem muitos nutricionistas, talvez pessoas que estão escutando a gente agora, que podem estar pensando em fazer também uma transição de universidade, ou até mesmo de profissão como um todo. E eu queria saber de ti, como que foi esse processo de largar a engenharia e ir para a nutrição? Me conta. O meu processo com a nutrição ele começou desde novinho, com aquela questão, por exemplo, de que eu vinha ali com sobrepeso, um caso de obesidade. Tive experiências muito ruins com nutricionistas e com isso a gente vai procurando informação por conta própria, né? Então, assim, eu comecei a estudar nutrição de forma mais rasa, obviamente, ali em torno dos meus 13, 14 anos. E naquela época era um grande hobby, né? Porque eu tinha, entre aspas, o sonho de ser engenheiro. Então, assim, era um grande hobby para mim. Meus amigos até brincavam comigo na sala de aula que eu não tinha que fazer engenharia, que eu tinha que fazer nutrição, porque eu estava no colégio, mas estava lendo sobre nutrição. Eu estava em casa, mas estava lendo sobre nutrição. Eu fazia isso também. Era um hobby, né? Na época era um hobby. E aí eu falei, não, quero engenharia. Aí não deu outra. Fui para engenharia e tal. Aí eu comecei a fazer, não estava tão satisfeito assim, estava me sobrecarregando muito, eu não via aquele retorno em termos assim de preenchimento, sabe? Com a questão. Né? Exatamente. E aí eu saí de engenharia, eu falei, vou dar uma chance para nutrição. Eu estudo isso há anos, gosto muito disso, eu acho que vai me preencher um pouco mais. E aí não deu outra. Comecei a fazer nutrição, amei as matérias, assim, primeiro período, né, a gente começa com fisiologia, bioquímica, eu falei, caraca, isso aqui é mágico, que não sei o quê. Aí eu estudava amarradão, e aí foi quando eu apaixonei pela matéria realmente. Cara, que massa. E no final é sobre isso, né? Quando você faz algo que você ama, não tem como não dar certo, né? E achei engraçado que tu falou esse negócio de ficar estudando nutrição na sala de aula. Eu lembro que eu também vivi uma coisa muito parecida, né? Fui um adolescente obeso, entrei na academia, me apaixonei ali pelo fisiculturismo em todas as nuances, né? Desde o treino, dieta, suplementação, tudo. E aí comecei a estudar muito. Eu lembro que eu tava na aula e eu ficava, tipo, montando o treino, as periodizações, os cardápios, não sei o quê, no caderno. Tem vários cadernos cheios de treinos e dietas ali escrito. E eu acho que muito dessa visão de significância vem de você fazer algo que você gosta de fazer. E eu acho que isso é um desafio, né? Porque quando você tem ali 17, 18, 19 anos, você tem que tomar uma decisão que é qual que é a profissão que eu vou seguir. E muitas vezes a gente não tem a maturidade de tomar essa decisão, né? Eu lembro que na época eu também fiquei bem dividido entre algumas faculdades específicas, alguns por pressão familiar, tinha a nutrição. Acabei indo para a nutrição e teve um momento que eu pensei em desistir da faculdade, porque eu já estava empreendendo em alguns projetos e seguir esse caminho, mas o meu pai falou, cara, não larga isso porque tu gosta, isso vai dar certo. E ele é empreendedor, né? Então ele poderia ter meio que, vamos empreender aqui comigo, meter o louco. Mas não, ele falou, cara, termina a faculdade. Isso foi, assim, essencial, assim, para poder eu estar onde estou, né? E eu acho que tem esses momentos da vida que você olha para trás e começa a ligar os pontos, né? E, imagina se tu não tivesse largado a engenharia, tivesse persistido, simplesmente porque começou. Porque tem também, né? Existe um negócio que é a falácia do navio encalhado. Que é, eu tô tão já dentro disso que eu não posso mais sair, sabe? É tipo o time de futebol que tava na Série A, o cara era torcedor, aí hoje tá na Série D, e o cara nunca mais... É o meu time, entendeu? Eu não vou largar isso aqui. Então, existe muito disso, né? Como foi pra ti, irmão, essa decisão, assim? Foi fácil ou foi uma coisa mais difícil também? Assim, foi uma coisa bem difícil. Você até tocou num ponto que eu achei bem legal, de tipo, da questão de maturidade, de muito novo, né? Eu me formei no colégio com 16 para 17 anos. Pô, muito novo. Foi bem no meu aniversário, eu tinha acabado de fazer 17, na verdade. E aí, na época, eu pensava assim, eu joguei 3 anos da minha vida fora em engenharia. Mas hoje, assim, com um pouco mais de cabeça, eu reflito e eu vejo que, assim, não foi tempo jogado fora. Não.
Porque quando eu cheguei na nutrição, eu cheguei com muito mais maturidade. Total. Então eu não fui naquela cabeça de faculdade de farra e de beber e jogos que não sei o que. Eu fui realmente com um foco em aprender, Legal. em estudar, pensando já em futuro, né? Então assim, olhando por esse lado, eu acho que se eu tivesse entrado em nutrição com 18 anos, certamente eu não teria o mesmo proveito em termos assim de parte acadêmica do que eu tive ao entrar ali com meus 20. Que doido isso. É muita doideira. E mal ou bem, tipo, a engenharia também, por ter o contato com a matemática, isso facilitou muito a minha vida, assim, Total. os cálculos. Então, assim, eu vi que não foi um tempo jogado fora. Tipo assim, Total. beleza, tá, foram 3 anos que eu poderia ter começado antes, mas no final deu tudo certo e é isso. Total, irmão. Eu acho que assim, as habilidades, os conhecimentos que a gente vai adquirindo, eles são transferíveis para outros domínios, né? Sim. Então, justamente o que eu aprendi lá empreendendo, quebrando 3 empresas e para poder começar a Nutrição Sem Fronteiras, tudo isso vem para essa experiência agora, né? Então, isso vale para tudo na vida. Então, não tem nenhum esforço desperdiçado. Acho que tudo é aprendizado. E olhando para trás, irmão, assim, ainda nesse espírito de, pô, larguei uma coisa para poder seguir outra, que era a minha paixão. Qual que foi um momento, assim, como nutricionista, que tu olhou, assim, pro Bruno do passado e falou, boa, Bruno, ainda bem que você tomou essa decisão. Tipo, um momento que te marcou como nutricionista, talvez um paciente, uma experiência específica que te fez, tipo, caramba, ainda bem que eu fiz isso. Assim, o que me preenche muito são quando recebemos feedbacks dos pacientes, assim, Total. como, por exemplo, coisas de, Bruno, você mudou minha vida. Bruno, a gente tá tendo uma experiência fantástica. Coincidentemente ou não, antes do podcast, eu até tava repostando uns feedbacks que eu recebi agora, que, cara, mexem muito com a gente, sabe? Tipo assim, porque às vezes o paciente ele vem de experiências que são realmente traumáticas. Total. Né? E aí você trabalha o acolhimento, você trabalha a atenção, o carinho ali, e ele se sente muito preenchido. Ou então, por exemplo, pessoas que você consegue transformar através da nutrição. Tive um paciente que ele perdeu aí em um ano, acho que foi 36 quilos. E ele foi agora viajar, ele estava andando tipo 20 quilômetros por dia. Caramba. E aí ele falou assim, Brunão, ano passado eu não conseguia andar isso, eu não tinha mobilidade, eu não conseguia andar 2 quilômetros. Dores, né? Exatamente. E aí ele estava conseguindo andar tipo 20 quilômetros por dia. Então, assim, ele mandou assim, uma foto de um terno que ele não vestia há 6 anos. Ele falou, pô, entrei num terno de 6 anos atrás. Ele todo sorridente para um casamento. Que massa. Então, assim, essas coisas preenchem muito a gente. Tipo, realmente, quando a pessoa ela se esforça, ela tem bons resultados e ela traz esse feedback de volta, cara, a gente ganha um dia com isso. Total. A gente ganha um dia. E a significância, né? Que a gente conversou lá no início. É justamente esse sentimento de significância que vem de estar transformando a vida das pessoas, né? Ontem eu estava conversando, né? A gente tá com várias grávidas e grávidos no Cronos, né? Sim. E aí tava conversando com uma delas ontem e ela mandou uma mensagem assim que me pegou. Ela falou, pô, a gente entrou pro Cronos, prosperou e agora deu essa possibilidade de ter filho. Tipo, falando do grupo, né? De todas as pessoas que... Isso me pegou bastante ontem. E eu vejo que cada pequena conquista, assim, que os nossos clientes, os nossos pacientes vão conquistando, acaba que vira a nossa conquista também, né? Pô, o Vitão, as pacientes dele, né? Que foram lá para as Olimpíadas, trouxeram a medalha de ouro para o Brasil das Olimpíadas. Tava comemorando com a gente hoje no grupo. Eu acho que são esses pontos assim que a gente vai acumulando durante a jornada que fazem a gente entender que no final tudo vale a pena, né, irmão? Que no final tudo vale a pena. Cara, isso é um ponto fantástico, assim, porque essas conquistas que a gente compartilha, primeiro que a gente se sente acolhido com o grupo, né? Tipo assim, muito maneiro que o Vitão mandou lá a foto, todo mundo vibrando com ele, assim, torcendo junto. Uma conquista não só do Brasil, como das meninas que competiram, mas dele também, ele participou disso. Total. Porque assim, se as meninas estão no alto rendimento, é porque o plano dele está sendo excelente para elas. Exato. Então assim, está dando, por exemplo, para elas um plano que fornece uma boa matéria de energia, que faz elas terem um bom descanso, um intestino regular, uma boa imunidade. Então assim, cara, ele está impactando diretamente na vida e na performance delas. Então, assim, isso que a nutrição permite fazer ali é uma coisa muito mágica, cara. Isso é incrível. Total. A engenharia não ia ter como, né? Não tem como. E impactar o quê? Impactar a parede, a alvenaria? Tudo bem que a casa da pessoa é um grande sonho, mas sim, assim, né? Sim. Pô, saúde é saúde. É e sonhos, tem muitos sonhos ali envolvidos na nutrição, né? Isso é verdade. Cara, bom demais, assim, saber um pouco mais da tua história. E aí, trazendo, assim, alguns passos à frente, né? Pô, tu se formou em nutrição, eu lembro que tu teve um crescimento muito baseado ali na qualidade do teu atendimento, na qualidade do serviço que tu entregava, porque tu era um cara que já estudava há muito tempo isso, viveu na pele, então já tinha ali uma profundidade, né? Quando se formou. E aí foi ganhando espaço ali no mercado, se formou ali em meio à pandemia, foi ganhando espaço no mercado.
E aí, como que foi esse primeiro platô de estagnação? Porque a gente conversou sobre isso, né, ontem, quando a gente visitou lá a tua clínica, e uma das coisas que me pegou foi, tipo, o fato de que tu cresceu baseado em uma habilidade específica, que era ser um excelente nutricionista, né, ser um ser humano também, né, incrível, porque consegue se conectar com as pessoas e tudo mais, mas chegou um platô ali que foi muito, assim, baseado em volume de consultas, preço de consulta. Traz um pouco desse panorama geral para poder o nosso ouvinte também se situar um pouco na história e a gente partir a partir daí. Perfeito. Então, assim, eu comecei a ter esse platô ali pro final de 22 e ele se arrastou até o meio de 2023, né? E aí, nesse momento, eu estava atendendo em casa. Então, mal ou bem, tinha aquela questão de o cenário do fundo do meu atendimento era o meu quarto, a cama, assim, é uma coisa que não é tão legal, não passa tanta autoridade. Não né? colocava aqueles fundinhos, não? Não, pior que não, assim, eu sou horrível com tecnologia, eu não sei fazer isso no Google Meet. Então, assim, era uma coisa bem informal, assim. Uma outra coisa, assim, que me atrapalhava muito na época era a questão de, por trabalhar em casa, não saber a hora de sair, a hora de entrar, eu não conseguia separar as duas coisas. Total. Eu não sabia, por exemplo, vender o meu produto. Então, assim, eram muitas coisas para focar, né? E aí, por exemplo, quando eu entrei para a mentoria, eu comecei a ver, tá, isso aqui eu tenho que melhorar. Por exemplo, vendas. Tá, isso aqui eu também tenho que melhorar. Sucesso do cliente. Tá, isso aqui eu também tenho que melhorar. Autoridade. Então, assim, eu vi que, na verdade, eu não tinha uma coisa que estava me impedindo de evoluir. Eu tinha, desculpa o termo, uma porrada. Então, assim... Nesse primeiro momento, hoje, por exemplo, eu foco uma coisa de cada vez. Sim. Mas nesse primeiro momento eu falei, cara, eu tenho muita coisa para melhorar. E aí, tipo assim, eu já comecei a aplicar as coisas, parei de, por exemplo, vamos supor, o paciente vinha falar assim comigo, eu quero fazer uma consulta. O preço é tal. Já era. E aí, acabou. Só o preço e pronto. Exatamente. Então, assim, eu parei de fazer isso. Por exemplo, eu comecei realmente a ter um suporte mais ativo. Tipo assim, antes eu falava assim pro paciente, a cada semana eu quero que você me mande um feedback pra gente saber como é que estão as coisas. Eles mandavam? Não. E segundo, eu não especificava o que eu queria no feedback. Porque assim, às vezes o paciente fala, tá tudo bem. Tá, isso não respondeu nada. Mas assim, é aquilo, como é que ele vai saber o que responder se eu não tô dando um norte pra ele? Total, se ele então não tem era erro meu. Sim. Erro meu. Então assim, essa era uma outra questão. Então quando eu comecei a ver que eu tinha muita coisa para melhorar, eu falei, tá, preciso sentar, organizar, ter uma estratégia aqui para isso, né? E aí, por exemplo, concomitante a isso, foi logo quando eu estava para abrir a minha clínica, aí tipo... Uma responsa a mais, né? Exatamente. O que eu fiz? Tá, eu falei, bom, vou pegar todos os meus pacientes inativos, vou falar que eu estou trabalhando agora presencialmente, chamei todos do Rio de Janeiro, né? Eu vi quem era do Rio de Janeiro, obviamente. Chamei, por exemplo, leads inativos que queriam fazer uma consulta comigo, mas não fecharam porque não tinha presencial. E aí comecei realmente a estruturar a minha oferta irresistível. Pô, essa aula é incrível, tá? Muda o jogo isso, porque você se diferencia não baseado em popularidade, fama, número de seguidores, mas em entrega de valor real e palpável, né? Sim. Até porque, por exemplo, tem muitos nutricionistas que entregam muito valor, mas eles não conseguem empacotar isso de uma forma que a pessoa que não é paciente ainda entenda o tanto de valor que ele entrega, né? Sim. Não, e também é aquela questão, por exemplo, vamos supor, às vezes você vai cobrar uma consulta. Só que aí tá. Vamos supor, você não vai pagar um valor alto por uma coisa que não vale. Mas, tipo, ninguém nega que, vamos supor, a Ferrari custa, sei lá, 4 milhões e ela tem o valor dela por toda a história, por todo o trajeto, enfim. Então, quando você demonstra valor para o paciente, você tem um embasamento para o preço que você cobra. Total. É diferente de eu falar assim, minha consulta é X. Sim. Então, assim, eu comecei a estruturar a minha oferta, comecei a ter noções melhores de venda e tal. E a gente foi juntando isso com a lista inativa de pacientes, com o novo check-in, que agora era ativo, né? Não era uma coisa, me manda um feedback aí. Você ia atrás, né? Já era proativo, né? Programado. Exatamente. Então, assim, tudo isso junto, cara, no nosso primeiro mês juntos ali já deu um boom absurdo. Eu lembro que pagou o investimento na primeira semana, não foi dessa? Em 8 dias, 9 dias, massa, não sei. Isso, que massa. Tanto que, assim, os meus meses normalmente ficavam ali entre 40, 45 pacientes. Primeiro mês já foi para 83, 84. Eu lembro a gente comemorando esse número. Então, assim, foi quase o dobro. Surreal. Então, assim, isso porque a gente começou a aplicar em uma semana, porque eu entrei para a mentoria tipo 25 de julho e o mês de agosto já começou uma semana depois. Então, essa uma semana foi aplicando, chamando os pacientes, conversando, convertendo ali e trabalhando em cima disso. E foi bem na época, então, que tu foi para a clínica ali?
Foi tipo 2 semanas antes. Ah, que massa. Foi perfeito porque assim, Que massa. eu peguei o conteúdo, fiz meus insights, você viu o meu quadro, né? Não, Eu gosto você de escrever, executou. eu gosto de escrever. Fiz 45 post-it diferentes na parede do meu quarto. E aí eu falei, não, eu vou aplicar isso aqui e eu vou unir o útil ao agradável. Então assim, eu peguei o conhecimento com vocês e apliquei já na abertura da clínica. E deu super certo. Cara, sensacional isso. Uma coisa que tu trouxe que me chamou a atenção é que, cara, eu entrei e vi que não era uma coisa que eu tinha que resolver, mais várias, né? Eu tenho um ditado que a construção de um negócio não é sobre uma bala de prata, mas sim sobre várias pepitas de ouro. Né? Então, pô, o pessoal às vezes procura aquela fórmula mágica, pô, qual que é o script de vendas que vai me deixar rico, qual que é a injeção, qual que é o comprimido que vai me deixar magro, forte. Então, eu vejo muito essa mentalidade, assim, não no nutricionista, mas nessa nova geração de seres humanos, assim, né, no geral. E eu acredito muito que não é sobre uma única coisa, mas sim sobre a junção de várias coisas, que foi justamente o que tu trouxe. Porque, pô, tu entendia muito da parte técnica de nutrição, de ciências. Depois eu lembro que tu começou a desenvolver ali marketing, posicionamento, e aí já deu um novo salto. E aí na Nutrição Sem Fronteiras tu pegou todas essas outras peças do quebra-cabeça. Eu lembro que tu foi um cara que se dedicou muito em assistir os conteúdos, em sair executando tudo ali de forma bem rápida. E é isso que traz no final o resultado, né, irmão? Porque, poxa, imagina se você tivesse feito um investimento, entrado ali para poder ser acompanhado pelo nosso time, dentro dos nossos programas, e não tivesse executado, não tivesse assistido, e principalmente se tivesse deixado o medo travar, né? Porque a gente teve subida de preço, teve mudanças em todos os processos. São várias coisas que tem que mudar ao mesmo tempo. E mudança é uma coisa que gera resistência, né? Com certeza. Qual que é a tua visão, assim, para aquele nutricionista que talvez hoje sabe que tem que fazer determinadas ações que são desconfortáveis e está evitando isso? Isso é uma boa pergunta. Assim, por exemplo, a gente tem que ver que se a gente quiser evoluir, a gente não pode continuar na mesma situação que a gente está. Porque se a gente está estagnado e está assim, então se a gente continuar assim, a gente vai continuar estagnado. Né? Convenhamos. Então, assim, se você tem um propósito forte, grandes vontades, grandes sonhos, você tem que trabalhar em cima dessas evoluções que você pode ter. E eu acho que o grande lance é sobre isso, se a gente está sempre se lapidando em busca de melhoras. Por exemplo, eu vejo que em relação ao Bruno do ano passado, eu já melhorei muito. Total. Mas em relação ao Bruno do ano que vem, eu ainda tenho muito para melhorar. Então, Muito assim, é sobre a gente estar constantemente vigilante sobre o que a gente pode aperfeiçoar, o que a gente pode trazer de novidades. E a gente testa, às vezes vai dar certo, às vezes não vai, mas mal ou bem, mesmo que não dê, é aprendizado, né? Então, assim, a gente vai estar sempre ali se renovando e se lapidando em busca de chegar no lugar que a gente quer. Então, assim, nesse início eu vi que eu tinha muitas lacunas a preencher, né? E eu falei, tá, eu tenho a faca e o queijo, mas eu tenho que tomar a ação de cortar. Então, assim, eu tinha que ter essa iniciativa. Mas tem que ter a vontade de comer, irmão. Exatamente. Tem que ter fome. Perfeito. Tem que ter fome. Perfeito. Então, assim, não adianta eu ficar assistindo e não executar, sabe? Total. Então, botar a cara a tapa, o medo vai existir e vai ter que ir com medo mesmo. Não tem jeito. Assim, por exemplo, da última subida de preço para a primeira, sempre dá frio na barriga. Isso não melhora com o tempo. Melhora não. Não melhora com o tempo. Mas assim, é uma coisa... em coisa... mim também até hoje. Também aqui no nosso negócio. É normal. O preço é uma coisa muito delicada. Né? Exatamente. A gente vai aprendendo a lidar com as coisas, mas a gente não pode deixar o medo travar a gente. E tem que botar a mão na massa. Tem que botar a mão na massa. Total. Uma coisa que tu falou no início, logo dessa tua fala, foi que, pô, se o teu sonho, teu propósito é grande bastante, e eu tenho um lema de vida, né? Que é que seus sonhos sejam maiores que seus medos e suas ações maiores que seus pensamentos. Eu acredito muito nisso. O medo ele é uma constante. Mas se você tem um propósito grande bastante, um sonho grande bastante, você vai enfrentar o medo constantemente para poder chegar ali. Porque, assim, de verdade, eu nunca vi um sonho, um propósito que fosse assim, não, simples. Na minha zona de conforto eu consigo, sabe? Sim. Tipo, eu acho que isso não é o caminho. Eu acho que tá muito na zona de desconforto, assim, os maiores crescimentos. E é só avaliar. Uma vida, né, fácil, ela não constrói um caráter forte. Porque para você aprender, por exemplo, paciência, você tem que ser submetido a situações onde você tem que ser paciente. Sim.
né? Pô, se você quer aumentar o tamanho do seu braço, você tem que submeter a situações que vão colocar o teu braço numa situação desafiadora. Isso vale para tudo, para organismos, para caráter, para habilidades, conhecimento. E eu vejo muito isso, né? E aí eu queria te perguntar, assim, dentro da tua jornada inicial ali na Nutrição Sem Fronteiras, tu citou algumas estratégias, né? Pô, subi o preço, fiz follow-up, reativei paciente antigo e tal. E a gente citou algumas habilidades, marketing, vendas, criação de ofertas, posicionamento, criação de autoridade. Mas o que é que tu vê que foi aquela peça do quebra-cabeça que quando tu encaixou, deu assim uma mudança não só no negócio, mas também na tua forma de ver o negócio? Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque eu vejo que a gente tem muitos alunos e para cada um é um ponto de inflexão diferente. Eu queria saber qual que foi o teu, assim, olhando para trás. Perfeito. Antes de responder essa pergunta, uma pequena adição. Essa frase que você falou, eu acho ela muito boa. Você postou ela no telão, lá no Summit, sem ser desse ano, do ano passado. Setembro. Tirei foto e salvei. Que Assim, massa. essa frase assim, me impactou muito quando apareceu lá no telão. Tem ela nos favoritos do celular. É meu lema de vida. Todas as nossas aulas online, presenciais, para parceiros, eu sempre coloco ela porque mudou a minha forma de pensar, me impactou muito e assim como te impacta Sim. muita gente, eu faço questão de trazer ela. E é de fato o meu lema de vida, é uma coisa que eu tenho no meu escritório para me relembrar e eu tô sempre me relembrando sempre que necessário. Muito maneiro. E também é aquela questão que você falou, por exemplo, geralmente são esses maiores desafios que trazem as maiores recompensas. Total. Então, se é uma coisa que a gente almeja, que é um sonho, que é uma coisa grande, é certo que a gente vai ter que batalhar para chegar lá, de alguma forma ou de outra. Total. Né? Mas em relação, por exemplo, a essas habilidades que fomos adquirindo, o que eu acho que foi um diferencial para mim foi a gestão do negócio. E quando eu digo gestão, é gestão de tudo. É gestão, por exemplo, de você conseguir organizar, por exemplo, separar as coisas como deveriam ser feitas. Gestão é gestão de tempo, de, por exemplo, não perder tempo com bobeira, ter o tempo de atender, o tempo de produzir conteúdo, o tempo de responder paciente. É gestão de própria organização. Por exemplo, como eu falei com você ontem, brincando que a Milena organizou minha agenda, que assim, minha agenda era uma zona. Era uma zona. Então, assim, é gestão em termos assim, de organização, é gestão em termos de processos e tarefas. Por exemplo, eu sei que, vamos supor, quinta-feira é o dia que eu passo meu check-in e segunda-feira é o dia que eu respondo todos eles. Então, assim, eu preciso ter gestão para que as coisas saiam dentro do planejado, que elas saiam no prazo e para que o paciente fique satisfeito. Então, assim, essa gestão pela palavra no sentido completo da coisa, foi o que trouxe clareza para o negócio, que trouxe organização. E essa organização, por exemplo, o paciente é respondido na hora, as coisas são entregues tudo no prazo, isso melhora a experiência dele, ele renova, ele indica. Então, assim, eu acho que gestão foi o diferencial. Que massa, irmão. E assim, hoje tu tem 200 pacientes ativos na Premium. Tem que ter uma gestão de tempo, uma gestão de processo, de time muito afiada para poder isso acontecer sem cair a qualidade do serviço ou sem cair a qualidade da tua vida, né? Então, eu acho que são duas coisas assim muito poderosas e assim, faz muito sentido isso, né? Porque a gente não aprende gestão em lugar nenhum, né? Nutricionista não aprende em lugar nenhum. Né? Eu ouso dizer que até, sei lá, quem faz administração não deve aprender isso de forma tão profunda como é necessário quando você tem um negócio escalado como o teu. E assim, beleza, gestão foi uma coisa que mudou o jogo. Vamos olhar agora para os desafios da implementação. Porque também existem vários desafios, né? Às vezes internos, às vezes externos. Pô, às vezes é uma crença que a gente tem de que ninguém vai pagar o preço, às vezes é um medo, às vezes também é um receio do mercado, né? A competição, é uma coisa que é muito difícil para você fazer. Enfim, tem vários os desafios que a gente vive. Eu queria que tu trouxesse um desafio que tu viveu, ou mais, se tu quiser, durante a implementação do método, assim, uma coisa que tu bateu e aí olhou e falou, cara, isso aqui é difícil. Aí bateu a cabeça mais algumas vezes até dar certo. Perfeito. Eu diria que a minha maior dificuldade, assim, em termos de bater a cabeça algumas vezes até dar certo, foi na questão de contratação e treinamento da equipe. Né? Porque, assim, você começa contratando gente próxima, amigo e tal. Meu primeiro estagiário foi meu melhor amigo, que ele era meu calouro, inclusive. Dele eu não tenho nada a falar, ele foi excelente. Só que ele formou. Aí eu fui continuar nessa mesma linha. Eu falei, deu certo, vou fazer de novo, né? Deu tudo errado. A segunda, terceira e quarta contratação, assim, ou era uma pessoa que ela era muito proativa, mas mesmo com muito treinamento não evoluía, ou era uma pessoa que, por exemplo, era muito boa, mas não era nada proativa. Então, assim, ou então, por exemplo, era uma pessoa que tinha os valores muito diferentes dos valores da empresa. Então, assim,
eu errei muito na questão de contratação. Eu fiquei mais ou menos de outubro até março batendo cabeça com isso, trocando assim quase que todo mês, a cada 2 meses por aí. Mas eu vi também que era um erro meu de não ter um bom processo seletivo e também de não treinar tão bem. Porque é aquilo, né? Você sempre acha que você está indo bem até você melhorar e ver que não estava. Ou então você sempre acha que aquele colaborador é bom até você demitir, contratar outro e ver que não é. E ver que você saiu da água pro vinho. Exato. Exatamente. Então, assim, isso foi uma coisa que a gente bateu bastante a cabeça. Hoje em dia a gente já está com a mesma equipe alinhada desde abril. Abril foi quando a equipe mudou a última vez, ficou todo mundo alinhado. Legal. E as coisas estão fluindo muito bem. A equipe, tipo assim, conversa muito entre si. Não conversa, no caso, não no sentido literal da coisa, mas conversa, tipo assim, de sabe trabalhar em conjunto. Legal. Sabe? Um dá suporte pro outro. Isso é ótimo. Às vezes, quando o outro tá precisando de uma ajuda, ele vai lá fazer um socorro, sabe? Então, assim, a gente tá muito alinhadinho a questão de produto, a questão de suporte, a questão de vendas e trabalhando muito bem hoje. Mas, assim, foi um tempo que a gente ficou batendo a cabeça legal. Cara, eu acredito. E, assim, contratação é um desafio para todo mundo, né? E eu vejo isso em todos os níveis, inclusive nos masterminds que eu participo, né? Também como membro. E o que eu vejo, tá? É que contratação é uma habilidade como qualquer outra. E quando você nunca contratou, você não sabe como que a pessoa se parece, o que ela fala, quais são... Você não entende o que você busca, entendeu? Sim. E esse que é o maior desafio, na minha opinião. É que nem você mesmo sabe o que é o bom. E aí você tem que fazer, errar, até aprender. Eu não vejo contratação como sendo uma habilidade que dá pra transferir completamente, sabe? Tipo, ó, tá aqui, segue isso e vai dar tudo certo. Porque somos seres humanos e tem muitas nuances ali envolvidas, né? Como tu falou, pô, tem a parte técnica, tem a parte comportamental, tem a parte de cultura. Então tem muitas coisas envolvidas ali para poder, no final, dar tudo certo. Então, aqui na NSF, por exemplo, a gente contratou mais de 100 pessoas durante a trajetória. E assim, se olhar o tanto de pessoas que tem, faz sentido dizer que a gente errou na maioria das contratações. Só que é justamente um processo de errar para aprender e errar para acertar. E aí vem um grande ponto, que a maioria dos profissionais, eu ouso dizer a maioria, tá? Eles contratam e aí se frustram e aí dizem, poxa, contratação não é pra mim. Não, esse negócio de ter vendedor não funciona. Secretária, isso só dá trabalho. Estagiário, loucura. Então isso cria um efeito onde a pessoa meio que, entre aspas, se traumatiza com a frustração e com o erro, ao invés de entrar na mentalidade que tu tem, que é a mentalidade de aprendizado, de crescimento, e aprender com o erro e tentar de novo com os conhecimentos passados. Então o meu trabalho dentro da NSF, ali, com os nossos clientes que estão nessa fase de contratar, treinar, etc., é muito esse trabalho de trabalhar resiliência mental para poder finalmente conseguir encontrar a pessoa certa. Porque por mais que a gente traga os formulários de contratação, os processos, como entrevistar, manual de cultura, como é que faz, e todos esses conhecimentos que são necessários, que são os fundamentos por trás, tem que ter tempo de rodagem, assim, entendeu? Tem que ter entrevistas feitas, tem que entender isso, sabe? Eu acho que foi o processo que tu viveu, né, irmão? Porque tu começou, fez, errou, aí foi tentando acertar até que finalmente acertou. E eu acho que é muito sobre cada contratação, né, um insight final sobre isso, é olhar para trás e entender aonde que eu errei. Sim. Em que momento que começaram a aparecer as bandeiras amarelas e vermelhas e que eu ignorei, porque isso sempre acontece. E o que eu poderia ter feito de diferente para que na próxima vez... E aí isso desde o momento da contratação, processo seletivo e escolha da pessoa, passando pelo onboarding, que é a fase inicial de integração do colaborador à equipe, né, explicando para ele tudo ali, até a parte realmente de acompanhamento, de métricas, de gestão. Então, acho que essa que é uma visão muito interessante, né, de entender que, cara, contratação é uma habilidade e como toda habilidade, a gente não chega colocando 200 quilos no agachamento e nem correndo a maratona de primeira. Tem que ter volume, né? É verdade. Assim, isso é uma coisa que você trouxe que é bem interessante, porque eu lembro que a minha primeira contratação, que foi do meu amigo, foi tipo assim, e aí, vamos ser um estagiário? E aí tá, a segunda, ela durou um total de 5 minutos. A terceira já foi uns 15. Aí não, o último processo, por exemplo, já durou mais de dia. A gente fez primeiro uma entrevista, depois eu passei uma tarefa para ver como é que ela ia responder, se ela ia trazer, por exemplo, alguma coisa além do que eu pedi. Então, assim... Proatividade, que aí você avalia a cultura, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que também é o processo de erro e acerto e a gente ir aprendendo com os erros também. Total. Isso faz total diferença, eu acho que não só na contratação como em tudo, né? Mas na contratação foi uma delas que eu percebi que eu falei, cara... Não pode ser assim. Cara, isso é muito bom. Porque essa é evolução, né? E assim, eu tava aqui refletindo sobre um ponto específico, né? Quando
tu começou aqui na NSF, tu entrou na NSF, né? No nosso programa de aceleração ali inicial. Depois subiu para Atlas rapidamente, depois subiu para o Cronos ali, acho que mais ou menos com o mesmo intervalo ali entre um e outro. Eu não tenho exatamente as datas, mas pelo que eu me lembro foi mais ou menos isso. E aqui a gente tem esses 3 produtos justamente pensando nessa transição de modelo mental entre as etapas de crescimento do nutricionista. Então ele entra como nutricionista e se torna empresário na NSF. Sim. Na Atlas, ele se torna gestor. Porque aí não é mais sobre ser empresário do tipo, quais são as habilidades que eu tenho que adquirir, quais são os processos que eu tenho que desenvolver. Não, é tipo, quem são as pessoas que eu tenho que começar a contratar e como que eu vou delegar e como que eu vou ter ali um estagiário, um nutricionista, vendedor. Como que eu faço para ter essa estrutura? Na Atlas a gente entra nisso. E no Cronos, a gente meio que sobe de novo a mentalidade para a mentalidade de escala. Que aí não é só sobre fazer a gestão e sobre ser empresário. É sobre ser empresário, fazer a gestão e também ter um negócio realmente avançado em todas as áreas. Pô, um time maior de vendas, um time maior de suporte, processos mais bem desenhados, usando tecnologia, produtos que não dependem de consulta. Então são evoluções que a gente faz, né, dentro da própria NSF, mas também, principalmente uma evolução na minha cabeça de modelo mental. Então, no início, você é 100% operacional, você está ali fazendo tudo que você aprende, né? Executando o que tem que executar. No segundo, que é a Atlas, você começa a estar mais operacional tático, então você ainda continua fazendo várias coisas e está mais ali no tático, né? Gerindo o time, etc. E no Cronos, o sonho é que a gente consiga ficar cada vez mais estratégico, menos operacional e tático ali, né? Numa porcentagem maior do que antes, porque está menos operacional. Então, essa que é a visão de modelo ali mental que vai mudando. Assim, dita essa introdução, tu viveu essa experiência, né? Eu queria que tu trouxesse um pouco como que foi essa transição de produto para produto e também de cabeça para cabeça, né? Porque não é só o produto que muda, né? Quando você se permite, eu sei que tu é um cara muito executor, que está sempre ali, né, evoluindo, como que foi para ti fazer essa evolução dos produtos e também o teu negócio evoluindo junto com isso? Perfeito. Assim, eu acho até legal falar dessa escadinha, porque os meus momentos de negócio parece que não foi coincidência, obviamente, né? Mas foram muito concomitantes com essa escadinha que a gente teve entre os diferentes serviços. Então, assim, quando eu entrei na NSF, foi quando eu comecei a pensar realmente como um empresário, né? Então, assim, eu tinha um negócio que ele não tinha estrutura, que ele não tinha organização. E aí, por exemplo, a gente foi ganhando isso de pouquinho em pouquinho. Comecei a melhorar as vendas, comecei a melhorar, por exemplo, ainda mais a questão de marketing, autoridade. A gente melhorou muito a parte de produto, de sucesso do cliente, essas coisas. Então, esse foi o momento principal da NSF. Que é justamente essas habilidades iniciais, né? E aí, próximos passos. E aí, por exemplo, no final da NSF foi quando eu comecei a ver que eu estava precisando de pessoas, que foi quando eu recebi aquele feedback, né? Que tipo, o cara falou assim, pô, eu te mandei o feedback, você não me trouxe uma resposta dele. Aí eu falei, tá, eu preciso de gente para me ajudar com isso aqui. Foi bem no final da NSF para o início da Atlas. Aí teve esse períodozinho com o meu estagiário, que era NSF ainda, mas quando ele saiu, e eu fiquei rodando essas contratações até aprender, e já foi na Atlas. Então, na Atlas foi quando eu realmente comecei a olhar, tipo, eu preciso de uma equipe que me dê suporte nisso. Então, assim, a gente começou a focar mais em pessoas e processos. Foi, assim, o nosso maior foco ali na Atlas. E aí, por exemplo, nesse momento a gente trocou algumas vezes os estagiários até achar a equipe correta, uma equipe alinhada em termos de valores, de proatividade, de conhecimento também, de aprendizado. Trocamos também de vendedora nesse momento e melhorou muito a conversão, está vendendo mais, trazendo mais inovações também. Então, assim, as coisas ficaram muito alinhadas. E aí, por exemplo, eu fiquei muito na época naquela dúvida de tipo assim, eu estava com um faturamento legal, mas eu não tinha constância. Aí eu falei, só vou pensar na Cronos quando eu ver que isso for o meu novo normal. Né? E aí, Aí eu vi que a gente teve alguns meses assim, seguidos numa estabilidade. Eu falei, acho que é o momento agora. Legal. E aí na Cronos agora a gente começou a implementar estratégias para escala. Eu tô, por exemplo, o negócio hoje ele é um pouco mais autossuficiente, ele não é tão dependente de mim assim. Por exemplo, a gente está aqui conversando agora, certamente eu sei que as meninas estão lá resolvendo as coisas e tal. Massa. Então, assim, nesse lance da autossuficiência, de pensar mais na parte estratégica, já foi lá um passo do Cronos e também na questão da escala. Então, a gente hoje está com a nossa consultoria Prime, que ela está crescendo de pouquinho em pouquinho. E com isso,
as coisas estão evoluindo cada vez mais. E a gente já está trilhando os nossos próximos passos para que a gente continue com esse crescimento saudável, digamos assim. Cara, sensacional isso. Bom demais. Aí, ó, chegar fim. Obrigado. Cara, uma coisa que eu tava refletindo aqui nessa tua fala é que incrível isso, né? Você, tipo, subir nos produtos e ao mesmo tempo ir absorvendo o que cada produto te traz para resolver o problema que tu tá vivendo no momento. Que é exatamente isso que a gente busca, né? Eu olho muito pra Nutrição Sem Fronteiras como uma aceleradora. Pô, eu tenho certeza que para poder tu fazer tudo isso que tu fez, tu ia conseguir. Porque tu é um cara esforçado que tá buscando, entendeu? Mas em quanto tempo será que teria acontecido toda essa evolução? Será que teria sido em apenas um ano? Né? Então eu vejo muito essa visão de aceleração. E é muito legal ver tu comentando de ponto em ponto como que cada produto influenciou nesse crescimento, não só do negócio, mas do Bruno empresário. Porque eu acho que essa que é a grande sacada, né, dessa jornada. Não é sobre o dinheiro. Eu ouso dizer até que não é também só sobre as pessoas que a gente transforma, mas também, principalmente, sobre quem que a gente se torna. Porque para poder a gente transformar milhares, dezenas de milhares de pacientes na nossa carreira, a gente tem que virar uma pessoa diferente durante o processo, né? Sim. E eu acho que é muito legal poder ver que a gente consegue influenciar essa mudança e encurtar a distância entre a distância natural que seria para poder você conseguir desenvolver tudo isso, né, irmão? E assim, olhando para essa jornada toda, eu sei que tem muito da metodologia, você trouxe muito disso, né? Mas quanto que influenciou para ti também a ambiência? De estar próximo das pessoas, porque em cada degrau desse que tu foi subindo, tu foi tendo acesso a novas pessoas também, né? Sim. Claro que o pessoal do Cronos, da Atlas, eles estão muito engajados no grupo da NSF, né? Que é o nosso grupo principal, onde tem a maioria do barulho ali. Mas como que foi pra ti ir tendo acesso a essas pessoas que estavam num jogo mais avançado, quanto que isso te inspirou, te motivou, ou até mesmo quanto que eles contribuíram, né, de forma direta? Assim, eu até falo para todo mundo que a ambiência ali da questão é um dos diferenciais da NSF. Total. Porque a gente vive um ambiente em que as pessoas geralmente olham como rivais. E lá dentro a gente se olha como um só. A gente se ajuda, a gente dá suporte um ao outro. Por exemplo, eu já conversei algumas vezes com o Gustavo para pedir ajuda. Já conversei com, por exemplo, pedir ajuda pro Rodrigão, pro André e tal. Então, assim, a gente está sempre pedindo um suporte, dando suporte também. Teve uma vez também que a Lara Rosarino me ligou de chamada para a gente conversar, bater um papo sobre isso. Então a gente está sempre dando suporte um ao outro ali e isso é muito maneiro, né? A gente está compartilhando o que deu certo, o que não deu e você aprende com os erros dos outros e acertos dos outros também. E muitas vezes um insight, uma ideia que o cara teve para o negócio dele, você aplica para o seu e dá super certo. Então assim, isso realmente é um diferencial muito grande. E não só na questão também, tipo, técnica de negócio, de nutrição, mas uma questão inspiracional. Tipo assim, eu lembro que foi no primeiro summit que eu fui com a Vivi, minha namorada, e eu tava vendo assim a galera falar lá em cima, eu lembro que era, se não me engano, era o Rodrigão, o Gustavo e o Tony. Né? Que tava com um cordãozinho amarelo. Isso em 2023, não foi no... Setembro. Isso. Aí eu falei, eu quero esse cordãozinho amarelo, tipo, eu quero estar ali no meio para aprender com essa galera. Tipo assim, eu falei, pô, eu quero aprender com o Tony como é que aumenta essa renovação, eu quero aprender o Rodrigão como impactar mais gente, com o Gustavo como que ele consegue lidar com tanto atendimento. Então, assim, cara, eu tenho muita coisa para aprender. Então, assim, não é só uma questão, por exemplo, de estratégia, mas uma questão realmente inspiracional também, sabe? Total. E, pô, olhando para trás, tu seguiu esse caminho, né? Pô, tua fidelização hoje tá lá em cima, aprendeu muito com a gente, aprendeu muito com o Tony, com a galera que manda bem. Hoje lançou a consultoria escalável, já está começando a crescer ela, gerando resultado para os pacientes ali. E também a parte do Gustavo, né? Pô, tá com 200 pacientes ativos na prima. Dá para dizer que... É verdade. Dá para dizer que conseguiu, né? Sim, é verdade. E depois estava lá no palco também com o cordãozinho amarelo. Depoimento. Então, assim, isso é muito maneiro, porque a gente está em constante aprendizado ali, e com pessoas que inspiram a gente, né? Então, assim, essa oportunidade de chegar ali para conversar com o cara, dividir, como é que eu vou dizer? Não é nem caso clínico, mas assim, vivência de consultório mesmo e pedir dicas. Cara, isso é o único. Por exemplo, a gente tem um encontro do Cronos amanhã, eu fui correr com o Gustavo hoje, a gente ficou 1 hora conversando assim sobre esse processo, como é que foi, os aprendizados que a gente teve com isso, os erros. A gente falou, por exemplo, hoje de questão contratual, para evitar, tipo... BOs jurídicos. Então, assim, a gente tá, tipo, realmente muito aprendizado, sabe? É uma oportunidade única que você tem ali de
encontrar e trocar valores e ideias com essas pessoas. Cara, isso é lindo, né? E no final das contas, você se sentir seguro, você se sentir confiante de poder compartilhar algo assim, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente compartilha uma conquista, a pessoa fica com inveja. Você compartilha uma derrota, a pessoa por dentro comemora. Sim. Então existe muito, né, desse movimento de comparação negativa, assim, eu diria, né? E na INSF a gente conseguiu construir esse ambiente onde o pessoal realmente contribui um com o outro sem ter segundas intenções, realmente como você falou, né? Me pegou isso que você falou, somos um, né? Achei Sim. isso muito forte. Eu acho que a gente vive muito disso, né, velho? E eu tava refletindo, Brunão, olhando pro teu negócio, né? Pô, tu tinha 40 e poucos pacientes quando a gente se conheceu, ali que vinham para consultas e tudo mais. Hoje tu tem 200 pacientes ativos, né? Que tu acompanha junto com o teu time, etc. E aí eu fiquei reflexivo, pô, parece aquelas promessas de marqueteiro de internet, né? Trabalhe menos, ganhe mais. Porque tu falou, pô, tenho 200 pacientes, mas eu sinto que eu trabalho menos do que quando eu tinha 50. E aí eu te pergunto, como que é possível você conseguir ter um faturamento 4, 5 vezes maior do que antes, mas ao mesmo tempo, ainda assim, sentir que trabalha menos? Isso tem muito a ver, com certeza, com o que tu trouxe das pessoas, dos processos da gestão, mas como que tu faz isso na prática, assim, a gestão do time? Eu acho que isso é uma coisa que pode trazer muita... aumentar o nível de consciência do pessoal que vê esse tipo de coisa, né, aqui na INSF. Pô, como que a pessoa consegue trabalhar, em tese, menos e ganhar mais? E aí eu já adianto, né? Tem a ver com preço, tem a ver com gestão de processos, com tecnologia, com pessoas e com você, de fato, ter ali um produto que não depende exclusivamente da sua consulta, mas que tem vários outros pontos de contato que também geram resultado, que também geram transformação. Mas para ti, irmão, me conta, como que tu faz para gerir essas pessoas que vão conseguir gerir essa galera toda para que tu ainda assim tenha qualidade de vida, conseguir correr, fazer exercício, né, curtir a sua companheira e tudo que você valoriza na vida? Então, eu acho que é sempre uma questão de alinhamento, né? Todo início de mês, por exemplo, a gente tem um alinhamento mensal, onde a gente analisa o mês anterior, o que deu certo, o que não deu. Por exemplo, a gente, vamos supor, a venda ficou ok, bateu a meta. A venda ficou abaixo. Renovações. Não, renovação ficou ok. Ficou abaixo? Então é o seguinte, vamos dar um foco maior esse mês e impactar cada vez mais os pacientes. Legal. Vamos aumentar os pontos de contato. Por exemplo, no mês passado foi o nosso mês de maior renovação. Aí a gente falou, é sinal de que o nosso suporte está melhorando e isso está impactando positivamente nas pessoas. Então, assim, a gente no início do mês tem esse alinhamento assim, de estratégia e na segunda quinzena a gente faz uma outra reunião para ver como é que estão as coisas. E aí, contato, por exemplo, com a equipe é um contato diário, né? E aí, por exemplo, eu passo ali para as duas estagiárias, por exemplo, eu vi que a fulana mandou mensagem agora, eu vou entrar em atendimento. Ajuda ela, por favor. Legal. Aí, tipo assim, ela já vai lá dar o suporte, aí vamos supor, vou conferir, ela já fez, já resolveu. Massa. E aí, por exemplo, enviamos tal plano hoje. É o dia 1 para a gente começar a contar agora os nossos pontos de contato do suporte. Então, assim, a equipe está hoje muito alinhada, né? Então, a gente tem contato diário e estratégico a gente tem ali quinzenal. No primeiro dia do mês e na segunda quinzena. E... além disso, por exemplo, a gente também tem metas anuais que a gente destrincha por mês e vai trabalhando em cima disso. Isso é massa. E sempre avaliando o mês anterior para a gente ver o que a gente errou, o que a gente acertou e aonde que a gente vai ter que dar um foco maior nesse mês. Então, para a gente ver, por exemplo, vamos supor, a conversão foi boa, mas já entrou pouco lead. Então, eu tenho que dar um foco maior na produção de conteúdo para trazer mais lead. Ou então, vamos fazer umas campanhas de reativação de pacientes inativos. Legal. Esse tipo de coisa. E até falando sobre a IA, cara, isso é uma coisa que assim, é um diferencial. Por exemplo, aquela questão de produzir e-book no Gama, isso aí é uma coisa que muda a vida. Surreal isso, né? Surreal. Ontem mesmo, por exemplo, a Lari, minha vendedora, ela estava vendendo em inglês para um paciente gringo com a IA. Olha aí. Tava falando com ele em inglês, tudo certinho. Traduzindo em... Exatamente. Simultâneo. Tempo real. Exatamente. Que doido. Então, assim, isso é uma coisa que ajuda bastante a gente. Por exemplo, ela também trouxe ali pro nosso WhatsApp uma IA que ela digitaliza o áudio do paciente. Então, assim, essas coisas poupam muito tempo pra gente. Exatamente. Áudio, né? Legal, hein? Então, assim, isso poupa muito tempo pra gente. São coisas que, além das pessoas, mas são coisas que não são pessoas, mas que nos fazem ter uma gestão de tempo muito melhor. Sim, tecnologia, né, irmão? Com certeza. Tecnologia. Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que o nutricionista ele não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas sim pelo nutricionista que sabe usar a inteligência artificial. E eu acho que isso é uma coisa que vale muito, assim, hoje, vai valer amanhã.
E eu acredito muito que quando você usa a tecnologia, até mesmo para humanizar mais o processo, como com check-in, como com essas ferramentas que a gente vê usando, por exemplo, o Gama, que é uma ferramenta que constrói slides, constrói PDFs, materiais ali, tudo isso vai agregando muito valor no final para o paciente, não só na oferta, mas na experiência também. E também, né, economiza tempo, né, bicho? Porque no final, tempo é o recurso mais valioso. Sim. Porque no final não ia ter como tu ter 50 pacientes, subir para 200 e sentir que tem mais tempo hoje do que tinha naquela época se não tivesse tecnologia, processos e pessoas apoiando. Que é justamente o pilar ali que a gente aprofunda mais ali quando a gente olha para o Cronos, né? E aí vem outra coisa também importante, porque no final existe um limite que é o teu limite de tempo e o teu limite também de capacidade de trabalho, né? Cada um tem esse também limite, né? Porque, pô, para você talvez seja os 200 ativos, mas tem vários alunos nossos que é 80, que é 70, que é 100, que é 120. Então é muito sobre você aumentar essa capacidade, mas sempre vai ter um limite, porque a gente tem um limite de tempo ali, né? E aí vem o próximo nível de escala, que é quando a gente pensa na consultoria escalável. A gente estava conversando sobre isso, esse final de semana a gente vai também trazer alguns conteúdos sobre isso. É uma coisa que a gente está batendo muito na tecla há mais de um ano na minha cabeça. E eu vejo que é uma mudança de modelo de negócios para quem quer, de fato, quebrar mais uma barreira ali de crescimento, que é você não olhar só para as consultorias premium, onde você tem o limite do teu tempo ali no consultório, mas também ter um produto que ele é mais digital, que ele não depende de consultas, mas que não é um infoproduto. Porque tem esse erro também do pessoal, né? De querer achar que um e-book, um curso, um treinamento barato vai... Seu diferencial, né? Vai mudar a vida, eu vou vender enquanto durmo, né? Sim. É muito sexy, né? Pensar que você vai fazer nada e vai vender enquanto dorme e vai ficar subindo notificação. Mas não é assim que funciona, na realidade. Talvez tenha sido assim em 2018, 2017, mas não é mais assim. E eu acredito muito que infoprodutos não geram transformação. O que eu quero dizer com isso? Pô, se tu compra um curso de emagrecimento, irmão, qual que é a chance que tu vai assistir às aulas, fazer o que tem que fazer e ter resultado? É uma porcentagem mínima. De 1, 2%, entendeu? E eu trago esses números de alunos nossos que têm infoprodutos escalados, né? Então não é sobre a transformação que gera. E aí, quando não gera transformação, não tem recorrência, não tem renovação, não tem um paciente satisfeito e às vezes até gera um ruído para a tua marca. Porque imagina, a pessoa, o primeiro contato dela é com um infoproduto que ela não tem transformação nenhuma. Só que quando a gente pensa na consultoria escalável, poxa, é online, não tem consulta, então é algo que tem uma escala muito grande. Só que tem individualização, dieta personalizada, check-in, suporte, conteúdos, pontos de conexão como encontros em grupo, área de membros, etc. Então é um produto que gera transformação, porque ele tem a individualização. E é isso que a gente vem pregando muito aqui no Cronos, né? Que chega um certo nível que, se, claro, fizer sentido para o profissional, fazer essa transição para a consultoria escalável. E aí tu começou esse processo, né? Eu sei que tu começou ali devagar, vendendo para quem não estava ali no momento da premium, só que agora tá colocando um pouco mais de energia junto com o teu time, né? Sim. Conta um pouco de como que tá sendo essa experiência inicial e também se tu tinha algum medo, algum receio dessa transição e como que tá sendo na prática. Perfeito. Então, assim, a gente começou a implementar a consultoria escalável. Não lembro agora se foi final de maio, início de junho, mas por aí. Foi depois do evento ali de abril. Isso. Na verdade, foi depois do Summit. E aí, por exemplo, novamente, né, com tentativa e erro, acertos e erros, eu tinha na cabeça que eu falei assim, bom, eu tenho uma consultoria premium muito consolidada, é só abrir a escalável que vai lotar a vaga. Né? E não foi bem assim. Então, assim, eu não sabia, por exemplo, como ofertar esse produto sem fazer ele parecer ser inferior. Né? Porque o foco estava sendo no preço e não era essa a ideia. Total. Então, assim, nesse primeiro início, a gente teve aqui uma questão de tentar, como que eu vou fazer o meu produto não passar esse valor, digamos assim. E aí a gente começou a focar em quem estava dentro, né? E aí pedir feedbacks do que eles gostariam. Isso é e massa. aí, mal ou bem, os pacientes que ainda eram poucos que estavam dentro estavam sendo impactados positivamente. Agora, recentemente, começou a renovação. A gente começou a ofertar ele como um produto agora, até depois da reunião que eu tive com o Matheus, o consultor, como um produto que não é inferior. É um produto à parte, diferente, mas ele não é inferior. Outra proposta, né? Exatamente. Tanto que ele também gera uma transformação tão boa quanto a Premium. Sabe? Tipo assim, tive relatos de pacientes falando que chegaram no seu menor peso, que está super feliz de voltar a vestir, de entrar nas roupas. Legal. Então, assim, tá impactando positivamente. Então, assim, de modo geral, está sendo uma coisa muito positiva que a gente está crescendo de pouquinho em pouquinho. Né? A gente já está hoje ali com 14 pacientes ativos. A ideia é que a gente tente chegar ali nos 50 até o final do ano. É uma meta ousada, mas a gente vai correr atrás.
mas mal ou bem hoje já está vindo uma indicação ou outra. E a gente quer começar a construir realmente uma comunidade em cima disso, um senso maior de pertencimento. E, novamente, vamos pedir dica, ajuda para a galera do Cronos, para o André, para o Rodrigão, porque eles já conseguiram escalar isso um pouco mais e com certeza eles vão ter insights muito bons para fornecer para a gente aí. Total, cara, muito bom. E assim, ver que não necessariamente é a consulta que gera transformação, mas sim um acompanhamento, o pós, né? Os check-ins, o suporte, a dieta personalizada, que é o que tu já tá vendo na prática, porque já tem pacientes renovando, né, bicho? Sim. E a renovação é a coisa mais poderosa para poder mostrar que nós estamos no caminho certo, realmente, né? Exatamente. E a gente pegou, inclusive, os feedbacks desses pacientes que estão renovando, de que a gente pode melhorar o serviço, o que a gente pode trazer de implementação. Porque, assim, eu não sei se você que me falou isso, mas nenhuma confiança é maior do que o paciente comprar de você, né? Total. Então, assim, esses pacientes não só compraram, mas estão renovando. Então, assim, eu vou pedir para eles o que eles gostariam de ter uma noção de melhora. Que massa. Então, assim, esse feedback genuíno é muito importante para a gente saber aonde que a gente pode focar para fazer um serviço ficar cada vez melhor. Cara, isso é lindo, né? Porque escutar o feedback do cliente... tem uma frase de um empresário americano que ele diz que todos os problemas de um negócio podem ser resolvidos conversando com o cliente. Porque se você tem realmente, né, as caras de chegar lá e conversar com seus clientes, coletar os feedbacks positivos e negativos, entender o que eles gostam, o que eles não gostam, é isso que vai fazer você estar em progresso contínuo, melhorando o produto o tempo todo. Sim. Porque existe essa crença de, cara, eu vou criar aqui uma oferta irresistível que é perfeita, maravilhosa, todos vão comprar, mas não é assim que funciona o jogo. É sobre você criar um mínimo produto viável, né? Um MVP, uma coisa inicial, colocar ali no campo, coletar feedback, conversar com os clientes e ir melhorando. Que é exatamente o que tu tá fazendo, né, bicho? Isso é muito legal, por quê? Porque cria um produto mais sustentável. Se você simplesmente cria algo da sua cabeça e, sabe, sai vendendo e não conversa com os clientes e vai só olhando pro lado da venda e não pro lado do sucesso ali do paciente em si, isso acaba sendo um tiro no pé em determinado momento, né? Eu vejo isso acontecer muito. Principalmente com quem é mais famoso na internet, tem um volume ali de leads, né? De potenciais pacientes tão grande que eles não se importam muito com essa área. Só que até mesmo aqui no próprio Cronos, na nossa tribo, já vieram até mim trazendo essa dificuldade, porque chega um momento que a fonte seca, entendeu? E o boca a boca negativo, ele é tão poderoso quanto o boca a boca positivo. Sim. Então, não, esse cara é só fama, não, esse cara é só caro, mas não entrega. Então, começa a criar um poder ali ruim para a pessoa, né? E eu acho que essa tua visão de ir devagar, ir escutando os clientes e ir melhorando durante o processo, ainda mais entendendo que tu tem 200 pacientes premium para cuidar, é um caminho muito mais saudável, apesar de ser um pouco mais lento, mas é mais sustentável no longo prazo. Você garante e conserva e preserva a reputação, que é a coisa mais importante, né? E é aquilo, um cliente satisfeito, um cliente feliz, ele vai renovar. Por exemplo, até coincidentemente, a Vivian postou um story ontem gravando lá na clínica e uma paciente minha que aparentemente conhece ela respondeu. Ela tipo falou assim, ele é o meu Nutri. Ela mandou assim, ele é muito bom. Tipo assim, eu fiquei muito feliz, né, de receber esse feedback dela. E não deu outra. Por exemplo, a Thaís, que foi essa paciente que falou com ela, muito querida por sinal, cara, ela tá no segundo semestral dela. Olha aí. E tá, tipo assim, super satisfeita e já falou que, tipo assim, tá querendo engravidar, quer continuar comigo, que confia muito. Então, Que assim, massa. Ela tá super impactada. Quando ela é lá de Londrina, se eu não me engano. Da cidade da Vivian. Isso. E aí, quando ela esteve aqui no Rio, ela fez a consulta presencial. Que massa. E aí, tipo assim, foi uma troca super maneira, a gente se conheceu pessoalmente. Então, é muito legal ter esse carinho e ver que a gente tá no caminho certo, né? Tipo assim, uma coisa, por exemplo, que ela não sabia, por exemplo, que a Vivian ia mandar esse print. Total. Então, assim, foi uma coisa genuína. Então, isso é um bom indicativo de que a gente está caminhando cada vez mais para os pacientes ficarem sempre satisfeitos. Cara, isso é muito massa, né? Esse tipo de feedback é o que move no final, né? Bom demais, irmão. Acho que a gente trouxe, assim, muitos tópicos, muito ouro pra galera. Porque no final é muito bom você escutar quem tá fazendo, né? Quem tá no campo de batalha, quem tá executando. E você é um cara que foi muito executor desde o início. E aí eu queria fechar aqui trazendo algumas perguntas, né? Pra poder a gente finalizar com chave de ouro, algumas reflexões. E assim, vou trazer uma clássica, porque eu acho que vai ser importante tu fazer essa reflexão. Que é se tu pudesse olhar pra trás e talvez conversar com o Bruno do início da faculdade, daquele momento que tu fez aquela decisão de sair da engenharia, entrar pra nutrição, qual seria o conselho que tu daria pra ele, olhando agora do futuro? Eu acho que o conselho que eu daria para mim do passado seria de que, por exemplo, não sei, acreditar na minha intuição, de fazer dar certo, de confiar no meu potencial. Legal. Assim, digo isso porque
Eu já conversei isso com você várias vezes, né? Quando eu entrei pra mentoria, eu tava meio que, entre aspas, enforcado. Que eu tinha acabado de sair de uma outra mentoria que tinha sido jogado dinheiro fora. E eu ainda tinha voltado de uma viagem agora. Então, assim, era viagem para pagar e tinha acabado de sair de um investimento que não tinha trago nenhum retorno. Empilhou o custo, né? Exatamente. Aí eu fui com a cabeça de, cara, conheço pessoas que fizeram dar certo, então eu vou fazer dar certo. Vou confiar no processo e a parte de força de vontade e esforço, eu sei que eu vou me comprometer com isso. Então, assim, é realmente de confiar no meu taco e botar a mão na massa. Massa. E acho que é isso que falta em muitas pessoas, né? Confiança. E eu acho que confiança também é construída a partir de evidências, né? Sim. Então, na época, tu ainda não tinha evidência suficiente para poder construir essa confiança. Então, faz sentido você, com a confiança construída do futuro, trazer isso pro seu eu do passado, né? Eu acredito muito também, velho, que a nossa vida é muito moldada pelos nossos hábitos, né? Desde quando trabalhava ali ativamente como nutricionista, trazia muito isso para meus pacientes e também sempre acreditei muito nisso, né? A gente tem que estabelecer hábitos no hoje para poder construir a vida do amanhã. Nesse último ano, qual foi o hábito, assim, que tu considera que foi mais importante? E aí não necessariamente precisa ser um hábito de business, pode ser também um hábito de vida pessoal, mas que tu acha que foi muito importante para poder você estar onde está. Porque também quando a gente vai crescendo no negócio, às vezes a gente perde alguns hábitos-chave, depois recupera ali no meio do caminho. Mas para ti, teve algum hábito que ou tu estabeleceu ou tu recuperou durante esse último ano que foi importante para tu estar onde está hoje? Pode parecer bobeira, mas leitura. Não é bobeira, não. Assim, a leitura me traz muita clareza das coisas, me traz organização. Eu gosto muito de ler. Inclusive, eu revezo livros, eu leio mais de um livro simultaneamente. Geralmente, eu trago um livro, por exemplo, de educação financeira, um livro de nutrição, um livro, por exemplo, de filosofia e um de autoajuda. Eu fico revezando assim em momentos. Exatamente. E isso consegue me trazer clareza em relação às coisas de tipo propósito, em relação às questões da própria nutrição, a parte acadêmica, de, por exemplo, vamos supor, de não ter aquele vislumbre de tô ganhando dinheiro, eu vou torrar, tipo assim, pensar no meu futuro, guardar. Então, assim, essa clareza, essa organização, eu responsabilizo muito ela pela leitura. Cara, que massa. Indica aí um livro pra galera, um que mudou o jogo nesse último ano. Um livro que Sem mudou... ser de nutrição, porque esse aí o pessoal já tá... Pô, um classicão que todo mundo conhece, que eu acho maravilhoso, é o Ponto de Inflexão. Ah, esse é bom demais. Muito bom. Brabo demais. Sim, esse é Flávio Augusto brasileiro, todo mundo conhece, é linguagem simples. Tem uma história, gosto muito. Né? Tem uma história, tem uma história, total. Cara, e pra fechar, se tu pudesse transmitir uma mensagem pro mundo, que tu soubesse que todo mundo iria receber, sei lá, um SMS global pra geral, qual seria um recado que tu daria, né? Talvez uma mensagem, um lema de vida, enfim. Eu acho que é o seguinte, se você tem um sonho, você tem que correr atrás de fazer ele acontecer e não esperar as coisas de mão beijada. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta, né? Exatamente, exatamente. Nada vem de graça, e de graça não em termos de dinheiro, mas nada vem de graça em termos de você não dar o seu esforço em troca. Total, velho, total. Sensacional, irmão. Muito obrigado pela participação. Muitíssimo obrigado, meu querido. Demais. Galera, esse foi mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. Se você tirou o valor do episódio de hoje, não esquece de deixar o teu comentário, deixar a tua avaliação. Deixa um comentário pro Bruno lá também, que depois eu vou fazer questão de mandar para ele, com o teu principal insight, principal aprendizado. E acompanha aí, porque toda semana a gente tem um novo episódio aqui falando de negócios, de nutricionista para nutricionista. Até a próxima. E aí?